Que Cristo é o centro, é o conteúdo, é o tudo do Evangelho. Aleluia! Por isso Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia! Então eu quero, nesta noite, medite nisso. Vamos aprender neste ciclo de oração, com essa mensagem, que é a palavra de Deus, ao qual o Espírito Santo está nos ensinando. Tem dois vasos, diga comigo, vasos distintos. Vasos distintos. Diga, vasos diferentes. Vasos diferentes. Aleluia. Agora vamos entender o conteúdo dessa mensagem. Filipe, não só consagrado ao diaconato pelos seus irmãos, reconhecido como alguém cheio de fé e cheio do Espírito Santo, de virtude, homem íntegro, de caráter, foi separado para servir também no diaconato. Mas aqui ele aparece no texto como um evangelho que leva a mensagem do que anuncia Cristo. Diga comigo, porque o evangelho é Cristo. Aleluia! As boas novas são Cristo. A vida eterna está em Cristo. O perdão de Deus, quem nos dá é Deus em Cristo. Por isso Cristo é anunciado e proclamado a todas as nações da terra e as demais gerações que ainda hão de nascer, segundo a vontade do Senhor. Para que se faça a vontade de Deus e o homem seja conhecedor da sua condição e possa fazer uma escolha após ter o conhecimento da verdade, porque Deus é justo. Aleluia! Agora para cá, Filipe está pregando o evangelho e chega em Samaria. Você vai ver que o texto diz que ao anunciar o evangelho de poder, porque se o evangelho é Cristo, Cristo é todo o povo. Quem liberta é Cristo, quem cura é Cristo, quem dá livramento é Cristo, quem sara é Cristo, quem ressuscita é Cristo, quem santifica é Cristo, quem vivifica é Cristo, quem salva com o Espírito Santo é Cristo, para a obra da redenção. Aleluia. E foi dado a ele esse poder pelo Pai, e assim como o Pai quer, assim acontece. Então chegou Filipe numa cidade, o nome da cidade, Samaria, e ele anuncia ali o evangelho. E a partir do versículo 5 você vai ver que ao anunciar o evangelho, pregar o evangelho com poder e virtude do Espírito Santo, poder e virtude de quem, irmão? Do Espírito Santo. Aleluia! Quando ele anuncia a palavra, quando ele proclama Cristo como Senhor e Salvador de todos, Deus começa a confirmar a palavra, o Espírito Santo começa a confirmar a palavra, e pessoas que estavam oprimidas foram libertas pelo poder do Evangelho. Diga comigo, Cristo, o Senhor, chegou em Samaria. Aleluia! O libertador de Israel. Aleluia! Através do Evangelho. Aleluia, ele está aqui nesta noite. Aleluia! Irmãos, é tão tremendo você vai estudar o texto, porque a Bíblia faz questão de dizer que demônios gritavam. Ei, quando Deus manifestou a sua presença, quando Deus manifestou a sua glória, o que estava oculto foi lançado por terra e revelado tudo aquilo que estava oculto. E vidas foram libertas para a glória do nome do Senhor. Esse é o Evangelho. O verdadeiro é um evangelho de poder, que liberta, que santifica, que transforma e regenera o pecador, para ser ele uma nova criatura e viver em novidade de vida na pessoa do Espírito Santo. Também levando a mensagem do Senhor. Então, eis aqui o primeiro vaso. Filipe, o evangelista, é um vaso do oleiro, é um vaso de Deus, é um homem
comissionado pelo Deus vivo, o qual lhe foi confiado a graça de levar adiante o nome de Jesus e proclamar a sua santa palavra, o santo evangelho. Filipe era cheio do Espírito e ele prega o evangelho não com suas palavras, mas no poder e virtude do Espírito. Aleluia. Porque onde tem verdadeiro evangelho, tem libertação. Aonde tem verdadeiro evangelho, tem cura. Aonde tem verdadeiro evangelho, tem arrependimento, tem quebrantamento de coração, tem reconhecimento, tem confissão. Aonde tem verdadeiro evangelho, tem salvação e transformação de vidas. Aleluia! Então, irmão, se você não estiver comendo um evangelho desse quente, todo poderoso, analise bem o que você está comendo. Aleluia! Porque só o evangelho transforma e regenera. É a palavra que vivifica e santifica. É Jesus que nos liberta e nos usa segundo a sua vontade. Não é porque eu mereço, mas Jesus escolhe. Quando Jesus escolhe, Ele escolhe para servir. Então Filipe está fazendo a obra do Senhor. Aí você observa que Deus está confirmando. Porque tem pessoas, por não entender, fica, até o próprio crente já frequentando a igreja, ele fica perturbado quando vê uma manifestação contrária dentro da igreja. Ai meu Deus, que é isso? Isso é falta de conhecer. É porque ainda não conhecemos como deveríamos e nem sabemos como deveríamos saber. Amém? Então isso nos escandaliza, nos deixa espantado, nos deixa apavorado, se questionando. Mas de uma coisa pode ter certeza: o Espírito Santo está confirmando a verdade sobre Cristo e a palavra de Deus. Aleluia! Se a palavra diz que Deus cura, e o testemunho será dado. Se a palavra diz que Deus liberta, e a palavra será, o testemunho será dado, e o nome do Senhor glorificado. Amém. Se o Evangelho diz que Jesus transforma, regenera, então você vai ver vidas transformadas pelo poder e do Espírito Santo. E o que é que acontece? Logo você vai ver aquela pessoa testificar no altar: olha, um dia fui eu perdido, estive perdido nas drogas, na bebida, no orgulho, na imundície desse mundo, quase tive a minha vida ceifada. Mas alguém vai dizer assim: mas meu Deus, ele foi tudo isso. Foi, mas não é mais. Por quê? Porque foi alcançado pelo Evangelho. Hoje é vaso de honra na presença de Deus e está sendo usado para a glória de Deus. Aleluia! Igreja, quando Filipe chega em Samaria, no meio da multidão tem alguém ali. No verso 9 você vai ver, versículo 9. Primeiro foi o vaso de honra usado por Deus. Quem entendeu? Filipe, guarda aí. Agora Filipe vai tratar com um vaso de desonra. Eita Deus! Aleluia! E esse é diferente de Filipe, porque Filipe prega no poder do Espírito, a fonte de poder no qual Filipe se enche é a fonte de poder do Espírito Santo. O que isso quer dizer? O poder e a autoridade que te foi concedido é dado pelo próprio Espírito Santo. A capacidade e o poder para executar aquilo que Deus te confiou vem do próprio Senhor. Então a fonte é uma fonte benigna. Aleluia! Você está entendendo? Mas aí Filipe encontra um que estava lá no meio da multidão. E Filipe diz o seguinte, o texto aqui, Lucas escrevendo aqui, no capítulo de número 8, verso 9, Lucas registrou esse fato. E estava ali certo homem,
chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade, ele exercia artes mágicas e tinha iludido, enganado, isso? O povo de Samaria, o povo de Samaria tinha sido enganado por esse Simão. Por quê? Porque ele afirmava, glória, ele afirmava dizendo que era um grande personagem, uma pessoa importante, uma pessoa toda poderosa. Sabe o que é que ele praticava quando você vai estudar? A arte da magia. Aleluia. Entendeu aí? Ele praticava esse tipo de arte. Era alguém que... Eu me lembro que quando eu era criança eu via muito. Eu tenho que negar para falar que a gente hoje, você não sabia, fique sabendo, a gente tem que saber falar. Porque o que está sendo transmitido ou gravado for para a rede social, eles estão lá verificando tudo. Só que era um pé para nos acusar, viu, filha? Os tempos tão difíceis, às vezes é maior. Eu me lembro que a minha mãe, quando era viva, ela tinha uma pessoa que trabalhava com artes mágicas, chamada Divaldo. Naquele tempo, toda vez que precisava, a pessoa recorria. Por que a pessoa vem? Vem porque você chamou. Não é a pessoa. Você contratou um trabalho. Então a pessoa foi atender ao seu pedido. Você está entendendo? Então não dá nem para culpar tanto os outros, meu irmão. Está igual o pecado de Eva e Adão e Eva. Você está entendendo? Você tem consciência do que é bom e do que é ruim? Se você tem, Deus espera que você escolha o que é bom e faça o que é bom. O ensinamento do Salmo 37, verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: em tudo que for bom, sabe, todo tipo de pensamento que for bom, pensai no que é bom, pensai no que é bom. Então a gente vê que este homem chamado Simão, ele era um vaso usado pelo inimigo, você entende? Na arte da feitiçaria. Está entendendo? E segundo a palavra de Deus, a Bíblia, ele enganou muita gente naquela cidade de Samaria. Mas quando Filipe chegou em Samaria, pregando o Evangelho, quem se encontrava no meio do povo, ouvindo a pregação do Simão não estava lá, ouvindo a pregação do e vendo os milagres, as libertações, as curas, o gozo e a alegria no coração daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. E aí Simão se aproxima, porque você vai observar que a notícia correu da obra de Deus naquela cidade de Samaria, de como as pessoas tinham sido alcançadas pelo poder do Evangelho, e de como Jesus tinha salvado ali uma cidade quase toda. Aleluia, Jesus. Com o Evangelho de poder. Aleluia. Pedro e João vão até lá, porque no reino de Deus, viu, servos de Deus, servos do Senhor, cada um tem a sua função. Pedro é chamado de apóstolo no livro de Atos, João também, mas o nosso irmão Filipe aparece no livro de Atos como um evangelista, aquele que foi na frente, aquele que chegou em Samaria e proclamou Jesus como Senhor e Salvador de todos. Aleluia! E aí o Espírito Santo confirma a palavra, vidas são alcançadas, e aí Filipe, para outro lugar, porque Deus disse: se levanta e vai nesse caminho deserto. Ele tinha que alcançar o eunuco que vinha de Jerusalém, e ele deixou para trás uma multidão para ir ao encontro de porque isso é parte do ministério do evangelista, evangelizar, levar a mensagem do
Evangelho, conduzir as pessoas à verdade, que é Cristo o Senhor. Aleluia! É, Pai. Quando Felipe vai, chega a notícia a Pedro: rapaz, o negócio foi, lá em Samaria foi coisa grande, mas tão grande, que o que não falta lá é salvo. Tá? Deus confirmou a palavra, curou, libertou, o demônio caiu por terra. Irmão, foi coisa magnífica. Aí Pedro disse o quê? Vamos lá ver como é que está a seara. Viu, irmão? Porque um planta, outro rega. Tu entendeu? Mas não pode deixar a plantinha morrer. Alguém tem que assumir depois. Aleluia! Está entendendo aí, irmão? Aleluia. Porque vem na obra de Deus, a gente acha que só tem um. Não, tem você, tem eu, tem você, tem você e tem você. Tem vários com funções de... Eu só preciso exercer o meu trabalho na função que Deus me confiou. Se eu estou fazendo isso, beleza, você está contribuindo para o crescimento, estabelecimento do reino, e está fazendo isso na unidade do Espírito. Ah, mas eu não sei pregar. Mas você sabe muito bem servir em outras áreas. Se você sabe, faz e é para a igreja, você está exercendo a sua função. Cada um deve estar satisfeito. Como pastor? Satisfeito por fazer aquilo que Deus lhe confiou. Aí vem para cá. Vamos visitar os irmãos? Vamos. Aqui você vê Pedro e João visitando. Apesar que hoje existe muito problema, porque tem lugar que você já não pode mais ir, porque é proibido, pregador de outra denominação. Coisa de homem. Complicado. Nós somos complicados. O homem é complicado. Você está entendendo? O caminho é santo, mas o homem é complicado. O ser humano é complicado. Tem hora que ele cisma e ele acha que santo só é ele e mais ninguém cabe no reino de Deus a não ser ele. Até Deus abriu os olhos, e se Deus não abriu, o homem se perde. Porque às vezes, quando você comete um erro e não reconhece, seus olhos estão cegos. E se você não reconhecer logo, seus olhos vão continuar fechados. Mas quando você diz: meu Deus, o que eu fiz, Senhor, tenha misericórdia de mim, aí o Senhor diz: eis-me aqui, clarei a tua vista, vista onde erraste, olha só o que aconteceu, por que aconteceu. Agora vem por aqui, para que eu te livre deste embaraço. Quando nós nos arrependemos, Deus estende a mão e diz: vem, meu filho, vou te reconduzir novamente ao caminho certo. Você está entendendo? Amém. Chegaram em Samaria, Pedro e João, aí encontraram lá muitos discípulos. Viu, irmãos? Discípulos é aquele que confessaram a Cristo e que precisam ser ensinados. Precisam o que, irmãos? Ser ensinados no Evangelho, na palavra de Deus. Precisam conhecer as Escrituras, porque Jesus disse, João 5,39: examinai, estudai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, de quem? De Cristo, e testemunho da vida eterna. Quer aprender sobre Cristo? Estudo bíblico. Quer conhecer a vida eterna? Estudo bíblico. Quer levar a mensagem com eficiência? Estudo bíblico. E aí, meu irmão, é só abrir a boca, que aquilo que foi plantado vai vir no seu coração. A mensagem está pronta para ser proclamada, e o Espírito de Deus vai te conduzir a entregar essa mensagem a todo aquele que for necessário. Aleluia! Chegaram lá, tinha algo interessante. Existiam pessoas batizadas, mas não no Espírito. Isso é importante. Por que, irmão? Eles foram batizados apenas no nome de quem? De Jesus. Era como se fosse o batismo de João Batista, que batizava para arrependimento de pecados. O batismo que Jesus ordenou. Jesus disse: vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é o batismo nas águas. Amém? Quando nós vamos batizar, aos ministros do Evangelho foi dado esse direito de batizar nas águas. Mas o batismo que faz a diferença, que nos serve e nos capacita para a realização da obra, só Jesus de Nazaré pode nos conceder. Aleluia. Homem nenhum